A paz do Senhor, queridos irmãos, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre do ano de 2024, o trimestre que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Meus amados irmãos, hoje é a lição de número 7, a lição que tem por título O Ministério da Igreja. Para essa lição, meus irmãos, o texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11, onde diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Meus amados irmãos, a verdade prática dessa lição diz assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. É importante a gente guardar essa informação, não é, irmãos? Os dons ministeriais, ou seja, aqueles dons que devem ser utilizados para o exercício do ministério, não é? Então, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de, quais são os objetivos? Edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Guardem isso porque nós vamos precisar dessa importante informação. Irmãos amados, a leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 ao 16. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que leitura bonita, né, irmãos? Que leitura bonita essa leitura de hoje. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, os objetivos da lição são apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Também elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva e explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. E meus queridos e amados irmãos, meus preciosos irmãos, preste atenção que nós, como crentes em Jesus, nós fomos chamados por Deus para exercer o sacerdócio real, né, irmãos? Para estarmos como sacerdotes de Cristo e, como nação santa, não é, anunciarmos as virtudes do reino celestial. Então isso é algo que nós já sabemos, não é? Fomos chamados para exercermos o sacerdócio, para adorarmos o nosso Deus em todo o tempo, de todas as maneiras, e também, né, irmãos, para anunciar como nação santa as virtudes do reino celestial. Preste atenção que, como sacerdote da antiga aliança, nós, como crentes, né, oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis, ou seja,
a própria vida em serviço santo e o louvor como fruto dos lábios. Né? Então, só para os irmãos entenderem, como sacerdote, nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis. Que sacrifícios são esses? É importante os irmãos relembrarem, né? A própria vida em serviço santo é o que nós oferecemos a Deus, a nossa própria vida em serviço santo ao Senhor. E também o nosso louvor como fruto dos nossos lábios. Além disso, além de oferecermos a nossa vida, né, em serviço santo e o nosso louvor como fruto dos lábios, também o crente intercede pelos salvos. Né? Também é nossa missão interceder pelos salvos e proclamar a salvação aos que precisam ser ainda alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, essas informações, elas são muito preciosas e interessantes para o que vai ser tratado hoje na lição. Nessa lição, irmãos, o que nós vamos estudar então? Nós vamos observar o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações, não é, que biblicamente são exigidas para o exercício ministerial. Às vezes, como pastor de igreja, a gente é um pouco julgado no sentido de que até parece que nós não queremos que determinada pessoa alcance determinado nível ministerial. Não é que nós queremos ou não queremos. Às vezes até desejamos, é bem verdade, mas as qualificações são bíblicas, não é? As qualificações são bíblicas. Então é importante mostrar as diferentes funções, ofícios e as qualificações bíblicas também exigidas para quem almeja, não é? A questão não é só almejar. A Bíblia diz que o que almeja, excelente coisa almeja. Agora tem que almejar de forma consciente. Por exemplo, sabendo que as qualificações são bíblicas. Então eu quero mostrar aos irmãos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal, não é? Que o habilita a ministrar diante de Deus, isso aí é bíblico. Vocês são sacerdócio real, está lá em 1 Pedro. Então, nesse sentido, irmãos, não há uma diferença espiritual quando o assunto é servir entre o membro e a liderança, uma vez que todo crente é um sacerdote de Deus. Todo crente precisa estar apto para se apresentar diante de Deus. Tá certo? Por outro lado, né, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, elas mostram claramente que Deus escolheu e separou determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Entenda bem isso, todo mundo é sacerdócio santo. Na atual dispensação, todos devem estar preparados para estarem na presença de Deus. Agora, Deus separou pessoas para ofícios específicos, tá certo? Então, são os ministros. Então, esses ministros chamados por Deus, separados para funções e ofícios específicos, né? Eles têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Aqui eu quero fazer mais uma observação, tanto para professores como para alunos que assistem essa pré-aula. Tenham muito cuidado para essa aula não virar na murmuração. O objetivo da aula não é criticar quem faz e quem não faz. O objetivo da aula é mostrar os diferentes ofícios e funções ministeriais dadas por Deus para aqueles que exercem funções ministeriais e mostrar que todos são sacerdotes e precisam estar preparados para estar na presença de Deus. Depois que eu mostrar isso aqui para os irmãos, eu quero, irmãos, falar um pouquinho sobre cada ofício, cada função, conforme está na Bíblia Sagrada, para me aprofundar um pouco no assunto especificamente com os irmãos. Então, primeiro
primeiro vamos observar que o ministério sacerdotal de todo crente, ou seja, que cada crente exerce. Então é assim, ó, no Antigo Testamento, então a prática do sacerdócio, ela é bem antiga entre os hebreus, tá certo? Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Então, a evolução ela pode ser resumida da seguinte maneira: a evolução do sacerdócio ou da prática sacerdotal no Antigo Testamento. Então, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias, eles eram os seus próprios sacerdotes. Então, os cabeças da família eram quem faziam as vezes do sacerdote. Então, na era dos patriarcas, nós encontramos o chefe da família exercendo essa função. Então, Israel, né, como nação, quando Israel se tornou a nação, então foi posto como sacerdote para outros povos. Então, a função da nação de Israel era o exercício sacerdotal diante de outros povos. E lá no Monte Sinai, o Senhor limita a prática sacerdotal à família de Arão, tá certo? E à tribo de Levi. Então, você observa que há aí uma mudança. Se antes os chefes de família, os cabeças da família eram os sacerdotes, agora, né, irmãos, a partir da determinação de Deus no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 28, ou Êxodo capítulo 28, isso aí, então agora nós temos que a prática sacerdotal, ela foi limitada à família de Arão e à tribo de Levi. Tá certo? Guarde aí, vá guardando essa informação. Uma doutrina, então, confirmada no Novo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, não é? Como uma tipologia de Cristo, que uma vez que Cristo, ele opera, então, o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Então, antes, na antiga aliança, os sacerdotes deveriam ir lá de tempos em tempos oferecer sacrifício, né, para tentar ali justificar os pecados do povo. Aí eu vou repetir, vou ser repetitivo. Agora, na nova aliança, tá certo? A gente aprende que é o exercício sacerdotal do Antigo Testamento tipificava Cristo, tá certo? Uma vez que Cristo operou o derradeiro sacrifício, ou o último sacrifício pelos pecados do povo. Então, dessa maneira, não mais uma família, não existe mais uma família, tribo ou nação que é detentora do sistema sacerdotal. Então, agora, na atual dispensação, a igreja é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, é a igreja que se apresenta em sacrifício, né, irmãos? Que apresenta sacrifício, né, a Deus. Então, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora nós, né, sobre a nova aliança, somos sacerdotes. E como sacerdotes, primeiro, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo ao Senhor, conforme Romanos 12, versículos 1 e 2. Também ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, conforme Hebreus capítulo 13 e versículo de número 15. Também, queridos, intercedemos pelos outros, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Também proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E também mantemos comunhão direta com Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 13 e versículo de número 13, tá certo?
Então, muito esclarecedor isso aqui para a glória de Deus. E também, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Então, no catolicismo romano, o sacerdócio ele é limitado à figura dos sacerdotes, não é? Que são conhecidos como padres. Então, não há função sacerdotal para os membros da igreja. Todo ritual, toda oferta, isso é oferecido pelos padres. Então, nesse caso do catolicismo romano, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. E por esse motivo é importante a gente lembrar, né, irmãos, que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal como se encontra no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada escrito, foi uma obra, né, esse resgate foi uma obra ali da Reforma Protestante, conforme Martinho Lutero, lá no século XVI. Então, para o reformador alemão, Martinho Lutero, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. Então, a reforma pregou um retorno radical ao que as Escrituras nos ensina, tá certo? Bem como um dos seus slogans é sola Scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Então, nas páginas das Escrituras, se somente as Escrituras, nós podemos ver, né, irmão, a grandeza dessa preciosa doutrina, tá certo? Que foi resgatada por Martinho Lutero na Reforma Protestante. Também a estrutura ministerial do Novo Testamento. É importante também a gente aprender essa grande verdade, né? A estrutura ministerial do Novo Testamento. Preste bem atenção. Então, primeiro, o ministério quíntuplo. Então, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Preste atenção que é importante a gente interpretar a Bíblia do jeito que ela é, tá certo? Então, a Bíblia, na versão revista e corrigida, ela fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então a gente não pode acrescentar nenhuma palavra, nem retirar, tá certo? Uma vez eu ouvindo o saudoso pastor Antônio Gilberto, e ele explicando o texto de Isaías, ele disse, olha, o que nós temos ali dos originais são nomes compostos, que devido ao erro de algumas traduções, colocaram nomes simples, por exemplo, e o seu nome será, aí as pessoas recitam na igreja, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então a gente tem 3 nomes compostos e 2 simples. Na verdade, o pastor Antônio Gilberto, ele ensinou, foi a primeira vez que eu ouvi isso, e aí eu fui atentar para a veracidade desse fato, que na verdade a Bíblia relata 4 nomes compostos, e não 3 e 2 simples. Então a tradução correta é que o nome de Cristo é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu só estou dizendo porque as pessoas às vezes, eu poderia citar outros textos, por exemplo, Salmo 133, né? Diz assim, o povo lê, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Só que não é assim que está escrito um ó com exclamação. Né? Ou seja, uma expressão do salmista, ó. O texto, a leitura correta seria, ó. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Né? Então tem uma diferença aí, tem uma diferença na interpretação, tá certo? Na leitura e também na interpretação do texto. Então, nesse caso aqui, a gente não pode acrescentar, porque comumente se acrescentam palavras. Segundo Efésios 4 e 11, então novamente eu quero repetir para os irmãos, o que tem lá é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então essa relação ministerial, ela é comumente conhecida como o ministério quíntuplo da igreja, tá certo? Então primeiro eu quero descrever, embora daqui a pouco eu vou
esmiuçar um pouquinho esse assunto um pouco mais para a gente. Então, o apóstolo, em resumo, o apóstolo é alguém que é enviado para uma missão, tá certo? Então, os requisitos, eles podem ser destacados para alguém ser um apóstolo, tipo, ter estado com o Senhor Jesus, ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Então, assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício. O profeta. Então, o profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Então, nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. Então, no Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, né, e trazia revelação do futuro. Então, contudo, a Escritura ela distingue o ministério de profeta do dom de profecia. É importante a gente lembrar desse detalhe. Então, assim, somente uns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Não é? Isso aqui é muito interessante. Também o ofício de evangelista. Então, o evangelista é alguém cujo ministério está centrado na salvação de almas. E aí nós temos também os pastores e mestres, né? Em resumo, o pastor ele tem a função de apacentar e o mestre a função de ensinar, tá certo? Também nós temos ali, vamos destacar um pouquinho o serviço de diáconos e presbíteros. Então, na semana passada, nós falamos na lição de número 6 acerca da instituição dos primeiros diáconos, né, conforme Atos capítulo de número 6. Então, no sentido do verbo diaconeo, o sentido desse verbo é servir. E ele vai ocorrer cerca de 37 vezes ao longo do Novo Testamento, e cujo significado principal nós temos lá em Atos capítulo 6. Então, o substantivo grego diaconia, ele ocorre 34 vezes no Novo Testamento. E ele também aparece com esse sentido de servir, né? Também lá em Atos capítulo 6, versículo 1, nós encontramos esse termo também no sentido de servir. Então, observando o contexto de Atos capítulo 6, nós vamos observar que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, nós temos os presbíteros, os presbíteros, né? Do grego presbíteros, que ocorre cerca de 66 vezes no decorrer do Novo Testamento. Em Atos 14, esse termo presbíteros, ele é usado para se referir aos anciãos que presidiam sobre a igreja. Então, esse mesmo sentido também é usado pelo evangelista Lucas em Atos capítulo 20, versículo 17, quando o apóstolo Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Então, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda ele exercia também função pastoral, tá certo? Algum tipo de função pastoral. Agora, na sequência da nossa lição, eu quero falar acerca de algumas qualificações para o ministério, tá certo? E aí nós vamos ter aqui algumas áreas de qualificação. Por exemplo, as qualificações de natureza moral, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 15, e também em Tito, né, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Algumas dessas funções morais é assim, não ser avarento, ou seja, não ser apegado ao dinheiro, e também ser irrepreensível. E aí, nesse sentido, não ser apegado ao dinheiro, né? Não ser avarento, uma qualificação moral, e a outra é ser irrepreensível. E aí, o que é ser irrepreensível? É alguém que não possui alguma acusação válida, né?
Lógico que aqui a gente não está querendo dizer, nem a Bíblia está querendo dizer, ausência de pecado, tá certo? Mas aqui fala de uma vida pessoal ilibada, tá certo? Uma vida acima de qualquer acusação legítima ou escândalo público. Uma vida que as pessoas não possam olhar, não é só para aquela pessoa, uma vida moral que as pessoas não possam olhar e apontar e acusar, tá certo? Então é uma qualificação moral daquele que almeja o ministério. Também existem as qualificações de natureza social. Então, ao longo das cartas pastorais, nós também vamos encontrar a necessidade de qualificações de natureza social, tal qual como aqui também eu vou listar duas, conforme a lição está trazendo para a gente. Então, quanto às qualificações sociais, primeiro, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, tá certo? Ou seja, ele não pode ser arrogante, orgulhoso, não é? Ele é uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba, ele mantém-se obstinado em sua própria opinião e ele age com teimosia e arrogância. E aí eu quero lembrar aos irmãos que aqui não estou falando de posses materiais. Aqui ele está falando do próprio caráter, né, irmãos, que tem repercussões sociais. Por exemplo, você imagina, o que é que eu estou falando? Eu não estou falando de uma pessoa rica ou pobre, porque tem muita gente que não tem dinheiro e tem soberba de sobra. Pessoas que não aceitam a opinião de ninguém, só age com teimosia e na sua própria arrogância. É aquela pessoa que tem os ouvidos fechados à opinião, a ensinamento, a instrução, a liderança, não é? Então aqui, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo. Também ele não pode ser irascível, truculento, violento, não é? Aquele que possui um temperamento mais colérico. Uma pessoa que não pensa duas vezes em agir de forma descontrolada contra a outra, desqualificando o que desqualifica para ser ministro do Senhor. O ministro do Senhor, irmãos, olha, eu vou... Mas pastor, o senhor não é homem? Não, sou, claro que eu sou. E o senhor nunca se irritou com ninguém no exercício do pastorado? Claro. Quantas vezes eu não já saí para esganar, eu vou esganar, quando chega lá, aí eu pego e passo a mão na cabeça, né? Porque é o controle do Espírito Santo. Então é assim, o ministro, ele não pode ser truculento, violento, tá certo? Ele possui, aquele tem um temperamento colérico, ele tem que ser temperante, controlado pelo Espírito Santo de Deus, né? E essa experiência que eu compartilhei, eu também já vi em outras pessoas. Também alguns qualificados para o ministério. Então, de acordo com as cartas pastorais, nós podemos afirmar que existem qualificações claras, né, irmãos? Então, os ministros têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudamos aqui e postas nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia fala que tem que ser marido de uma só mulher, manejar bem a palavra da verdade, não é, irmãos? Então tem várias qualificações que aí eu repito aos irmãos, são qualificações bíblicas, tá certo? Tá na Bíblia Sagrada, não é invenção de ninguém, ninguém fala para magoar, para desqualificar, não, tá na Bíblia Sagrada. Agora eu quero me aprofundar um pouco em nos ofícios ministeriais, conforme a Bíblia Sagrada. Então, nós temos primeiro a questão dos apóstolos. E aí eu quero mostrar para os irmãos a definição e a origem dos apóstolos, tá certo? Então, o termo apóstolo, ele deriva-se do grego, literalmente, não é? Significa literalmente enviado. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi comissionado diretamente por Deus, depois da sua ascensão, para levar o evangelho aos gentios. Então, o título apóstolo, ele se aplica a certos líderes cristãos no Novo Testamento. Então, o verbo aposteló, ele tem por significado
enviar alguém em missão especial como mensageiro, né, e representante pessoal de quem o envia. Então é isso que é um apóstolo, tá certo? Alguém tem uma missão especial como mensageiro e representante de quem envia. Então esse título, apóstolo, ele foi utilizado para Cristo, para o próprio Cristo, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, para os 12 discípulos que foram escolhidos e separados por Jesus. Jesus, da multidão de discípulos, separou 12, os quais comissionou-os como apóstolos, né? Ou nomeou-os como apóstolos. Também foi dado ao apóstolo Paulo e outros também na Bíblia Sagrada, conforme várias referências ali do apóstolo Paulo. Também o termo apóstolo no sentido especial e no sentido geral. Preste bem atenção, porque é bem esclarecedor isso. Então, no sentido geral, refere-se àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição, tá certo? E foram pessoalmente comissionados por Jesus para pregar o evangelho e estabelecer a igreja. Como, por exemplo, os 12 que Jesus separou e o apóstolo Paulo. Os apóstolos, eles tinham autoridade ímpar na igreja, no tocante à revelação divina, a mensagem original do evangelho, né, como ninguém mais até hoje. Então, o ministério de apóstolo, nesse sentido, no sentido restrito, ele é exclusivo, tá certo? E dele não há repetição, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 8. Agora, isso no sentido específico, se resume naqueles que foram separados por Cristo, o colégio apostólico. Já no sentido geral, no sentido específico, agora no sentido geral, entenda, refere-se àqueles que são enviados, né, por Jesus e pela igreja para levar as boas novas de salvação a outros povos. Então, nesse sentido geral, existem homens hoje em dia que exercem ainda o trabalho apostólico, tá certo? E aí a gente pode dizer que todo aquele que realiza a obra missionária pode ser denominado, nesse sentido geral, como apóstolo, tá certo? Embora ele não possa mais ter o título, porque o título ficou no período do sentido específico, mas ele exerce a função apostólica, não é? Uma vez que eles são enviados com uma missão específica, não é? Conforme a definição que eu trouxe para os irmãos aqui, ó, enviar alguém em missão especial como mensageiro e representante pessoal daquele que o envia, tá certo? Muito interessante. Agora deixa eu falar o nome, um pouco do colégio apostólico, que eu citei há pouco tempo. Então, dá-se o nome de colégio apostólico ao grupo dos 12 que foram chamados pelo próprio Jesus, né, para segui-lo durante seu ministério terreno. Então, durante seu ministério, né, Jesus teve muitos seguidores, mas desses seguidores, 12 deles faziam parte de um grupo especial, tá certo? Foram 12, aliás, que Jesus separou, e ele deu autoridade para expulsar espírito imundo, curar os enfermos, né, limpar os leprosos e até ressuscitar mortos. Então eles foram enviados à casa de Israel e depois ao mundo inteiro, tá certo? São os 12 ali, o colégio apostólico formado pelos 12 que foram separados por Jesus. Também eu posso lembrar aos irmãos aqui, ó, a definição e a origem dos profetas, né? Conforme nós temos na lição ali também os profetas. Então, a palavra hebraica para profeta é navi, né? Que vem da raiz verbal navá. Essa palavra ela tem por significado anunciador. Então, os termos hebraicos roé e rosé, tá certo? Eles também são utilizados para profetas. E ambos podem ter o significado de aquele que vê, ou seja, aquele que exerce uma certa função de vidente, tá certo? Que ele vê algo que não faz parte desse mundo. Então a palavra grega comumente utilizada é profetés, tá certo? Que é o substantivo, me perdoe,
profeteia, que tem por significado profecia. Então essas palavras derivam do grego pro, que significa antes, e femi, tá certo? Ou seja, falar para outrem, né? Falar para outrem. Então, qual é a diferença entre o dom do profeta e o dom de profecia? Que eu citei agora há pouco na lição. Então, o dom de profecia, conforme 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo de número 10, quanto ao dom de profecia, nós precisamos fazer algumas observações, porque no Antigo Testamento havia um ministério profético, tá certo? Reconhecido e considerado por toda a nação. Hoje não existe esse ministério nas igrejas cristãs. Existem pessoas, não é, ou mensageiros de Deus que possuem o dom da profecia, né, usado em determinadas ocasiões com propósitos definidos. Isso aqui é importante dizer, irmãos, que o dom da profecia é o único dom que a Bíblia Sagrada nos autoriza a julgar, e julgar em conformidade com as Escrituras. Tá certo? Então isso aqui é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Também, querido, o dom de profeta, né? Então o dom permanente, falando sobre o dom permanente de profeta. Então os profetas, eles constituíam o ministério da palavra de Deus, impulsionado por inspiração profética. Então, por meio dessa inspiração, esse ministério ele é acompanhado de edificação, exortação e consolação. Então, o uso simples do dom de profecia não faz ninguém um profeta, tá certo? Pois o profeta ele é um ministro da palavra, tá certo, irmãos? O profeta é um ministro da palavra. O simples uso do dom da profecia, profetizou uma vez, não é que seja profeta, é que foi usado no dom da profecia, não é? Ou no dom de profeta. Também o dom de profecia é esporádico. Então, a profecia é uma mensagem de Deus dada à pessoa a quem o Espírito Santo manifesta esse dom. Só lembrando aos irmãos que quando o apóstolo Paulo ele faz menção dos dons espirituais lá em 1 Coríntios, ele faz algumas observações interessantes. Por exemplo, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não é? Os irmãos já sabem que ignorante é aquela pessoa que ela não tem conhecimento sobre determinado assunto. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer: não quero que você seja ignorante. Aí ele começa a falar dos dons. Ele diz: porque a uns pelo Espírito é dado determinado dom. Daí ele diz: pelo mesmo Espírito é dado determinado dom. Tá certo? Então, a profecia é uma mensagem de Deus dada à pessoa a quem o Espírito manifesta esse dom. Não é? É pelo Espírito. Então, tal pessoa deve transmiti-la exatamente como recebeu. É naquele momento específico que o Espírito quer usar. Então, a atitude de quem profetiza deve ser: a palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei, conforme Números 22 e 38. Então, a palavra recebida por inspiração do Espírito Santo, ela não é transmitida mecanicamente, tá certo? Mas de forma fiel e de forma consciente. Então, no momento em que a profecia é transmitida, não é Deus quem está falando, tá certo? Mas é o homem que está transmitindo, não é, o que de Deus recebeu. Isso é importante para a gente não ser confundido nem ser enganado em algum momento aí da nossa caminhada, tá certo? Então, se fosse o próprio Deus falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem, tá certo? Conforme o apóstolo Paulo instrui em 1 Coríntios 14, 29. Fosse Deus falando, não tinha necessidade de julgar, mas como a mensagem não é Deus falando, é o homem transmitindo, então nós devemos julgar para garantir, né, julgar conforme a palavra, para garantir que a palavra que está sendo profetizada, ela realmente foi enviada por Deus para ser transmitida à igreja. Então, a definição e a origem dos evangelistas também.
Então, os evangelistas, a palavra evangelista, ela vem do grego, não é? Evangelites, que literalmente significa mensageiro de boas novas, não é? Formado de eu, que é bem, e angelos, que é mensageiro. Então, por isso, a gente pode dizer que os missionários, eles são verdadeiros evangelistas, não é? Por serem essencialmente pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo era um evangelista, conforme 1 Coríntios 1:17, bem como também Timóteo, né? Timóteo faz a obra como um bom evangelista, né? Está lá em 2 Timóteo 4:5. Então uma das características de quem recebe este dom ministerial é a dedicação ao evangelismo. No caso, evangelismo é o ato de ensinar a evangelizar. Então, o termo correto aqui seria que uma das características de quem recebe esse dom de evangelista é a dedicação à evangelização. Tá certo? Filipenses 3:7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Também a diferença do ministério de evangelista e da função de evangelizador. Então, evangelista é um termo encontrado apenas 3 vezes no Novo Testamento, tá certo? Filipe, o evangelista, Atos 21:8, ele mesmo concedeu uns para evangelistas, Efésios 4:11, e faz o trabalho de um evangelista em 2 Timóteo 4:5. Então, a primeira referência é um homem como evangelista, no caso de Filipe. A segunda, ele mesmo concedeu uns para evangelistas, é o dom de evangelista, o dom ministerial de evangelista. E a terceira faz o trabalho de um evangelista, de 2 Timóteo 4:5, é o trabalho de evangelista. Tá certo? Então, a chamada especial de Deus para o ministério de evangelista, ela está reservada a alguns crentes, conforme Efésios 4:11. Mas a chamada geral para ganhar almas, ela é feita a todos os crentes, claramente na Bíblia Sagrada, Marcos 16:15, Atos 1:8 e também versículo de número 9. Muito bonito isso aqui, muito esclarecedor também. Quanto ao uso da palavra pastor, presta atenção aqui, né, irmãos? Do verbo do hebraico ra, né, que tem o sentido de pastor. Então, no sentido literal, um pastor é alguém que cuida dos rebanhos, né, de ovelhas, claramente. Então, os pastores eles eram conhecidos como profissionais que alimentavam e protegiam os rebanhos, né, que procuravam as ovelhas perdidas e livravam os animais ferozes, né, dos animais ferozes, as ovelhas que estivessem sendo atacadas. Na igreja local, pastor ele é um guia espiritual do povo. Então, o termo pastor, não é do grego poimen, não é? No Novo Testamento, tem o significado de aquele que apacenta as ovelhas, é o apacentador de ovelhas. Então, entre os dons ministeriais concedidos à igreja está o dom de pastor, tá certo? Então, o pastor ele é o responsável pela direção e pelo apacentamento do rebanho. Pastor ele é também, em Apocalipse, capítulo 2, conhecido como anjo da igreja. Então ele serve sob a direção do bom pastor, né, a quem pertence a igreja, e deve andar nas pisadas também do bom pastor da igreja e sobre a sua direção. Então cabe ao pastor da igreja, tá certo, velar pelas ovelhas com quem tem de dar conta delas. Isso aqui é bem interessante e resume bastante de forma objetiva e clara acerca da função do pastor. Tá certo? Também, queridos, a necessidade de um pastor para a igreja e as suas muitas atribuições. Então, o pastor Elinaldo Renovato, ele diz assim, que a missão do pastor ela é múltipla e polivalente. Aí ele diz, um pastor ele age como ensinador, conselheiro, pregador, evangelizador, missionário, profeta, juiz de causas complexas, não é? Fazia às vezes
o papel de psicólogo, conciliador, administrador eclesiástico dos bens espirituais e de recursos humanos sobre seus cuidados. Né? Na igreja local, ele é administrador de bens materiais ou patrimoniais, gestor de finanças e recursos monetários também da igreja local. Então, algumas outras atribuições de pastor que a gente também pode citar cuidar da sã doutrina, né? Refutar a heresia, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local. Então, ser um exemplo de pureza, né? E da sã doutrina, e também de se esforçar no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Glória a Deus. Agora também a definição do dom de mestre ou doutor, né? Então, qual é a definição que eu posso compartilhar com os irmãos aqui? Então, o termo mestre, ele deriva-se do grego, tá certo? Didaskalos, que significa instrutor, doutor ou mestre, tá certo? Ele é aplicado a Jesus por inúmeras vezes no Novo Testamento e aos mestres da lei também, né? A João Batista e também ao apóstolo Paulo. Então, a atividade primordial do mestre, o que é? Mestre, também doutor, ensinador, é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Então, os mestres, eles são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor, né, e proclamar a palavra de Deus, né, a fim de promover a edificação do corpo de Cristo. Não a bagunça do corpo de Cristo, mas a edificação. E aí, qual é a importância do dom ministerial de mestre? Então, o dom ministerial de mestre, o doutor, ele é um dos mais importantes, né, irmãos, e necessários na igreja do Senhor. E aí ele é mencionado em 3 vezes na lista dos dons, tanto em Romanos, capítulo 12, em 1 Coríntios 12 e também em Efésios 4. Então, o ensino da palavra de Deus é algo assim que a gente pode citar, né, indiscutivelmente como indispensável e de fundamental importância para o crescimento e edificação da igreja do Senhor Jesus. Então, por esse motivo, ele mesmo vocacionou e comissionou alguns para serem doutores ou mestres, né? Alguns escritores, eles confundem o dom ministerial de mestre com o dom de ensinar, né? São coisas distintas, mas é importante salientar que o dom ministerial de mestre ou doutor, ele é exclusivo para obreiros, né, irmãos? Para aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus. Já o dom de ensinar, né, que é um dom de serviço, que está lá em Romanos capítulo 12, ele é acessível a todo cristão, né? Então a gente tem o dom de mestre para aqueles que exercem função ministerial e a gente tem o dom do ensino, né, conforme Romanos 12, que está acessível a todo cristão. Isso também é bem importante. E aí, para terminar, a gente vai para a palavra presbítero, tá certo? Presbítero. Então, o presbítero do grego é presbiteros, tá certo? Então, é uma forma comparativa da palavra grega presbi, que significa uma experiente pessoa, né? Ou uma pessoa experiente, uma pessoa madura, uma pessoa mais velha, um ancião, né? Então, os presbíteros, eles tomavam parte ativa no apacentamento da igreja e também na parte do ensino, né? Pois uma das qualidades exigidas do candidato ao presbitério era que eles fossem aptos para ensinar, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Então, os presbíteros constituíam um corpo auxiliar no governo da igreja, né, sob a presidência do pastor. Então, os presbíteros não são pastores, tá certo? Embora eles possam, sim, exercer funções pastorais. E isso tem respaldo bíblico, como 1 Pedro 5 e 1, 2 João
versículo 1, e também 3 João, versículo 1. Então a evidência bíblica indica que bispo é simplesmente um termo, é outro termo, né? Seria sinônimo de presbítero. Então a maioria dos estudiosos eles reconhecem que na linguagem do Novo Testamento, o mesmo ofício na igreja é chamado de bispo, né? Ou episcopós, ancião, ou presbítero, né? Presbiteróis. Então, em terminologia bíblica, os presbíteros pastoreavam, supervisionavam, lideravam e cuidavam da igreja local. Também ensinavam a palavra, não é? Protegem a igreja de falsos mestres, exortam os santos na sã doutrina, visitam e oram pelos doentes, ungindo os doentes com óleo, julgam questões doutrinárias, dirigem a igreja e apacentam e também cuidam da igreja do Senhor, né, irmãos? Também ali, agora sim, para terminar, a gente vai para a definição da palavra diácono, tá certo? Então, diácono do grego é diakonós, que principalmente significa servo ou criado, conforme Atos capítulo 6, do 1 ao 3. Champlin diz que a própria palavra diácono é usada de várias maneiras nas páginas do Novo Testamento, submetendo o serviço de qualquer espécie, seja ela de espécie material ou de espécie espiritual. Então, os diáconos eles poderão realizar diversas tarefas na casa do Senhor, né? Com dignidade, cuidado e com zelo, sendo a função principal dos diáconos auxiliar o pastor ou dirigente da congregação nas atividades espirituais ligadas ao culto ou não, bem como nas atividades sociais e materiais da igreja para as quais ele é designado, tá certo? Então é o diácono, né, irmãos? E aí qual é o serviço do diácono na igreja de hoje? Então o diaconato ele é um encargo, tá certo? Sob a direção dos ministros da igreja. Então, relacionado com os serviços de ordem material social e também o socorrer, né? Então, conforme o modelo do Novo Testamento, os diáconos não tomavam parte na administração e direção da igreja, mas além de fazer serviços materiais e sociais, alguns diáconos cooperavam também na pregação da palavra, como é o caso de Estevão, né, e de Filipe. Agora, há uma diferença entre diaconato, não é, com a função ministerial de diaconia como serviço comum na igreja. Então, na igreja nós temos a diaconia e o diaconato, tá certo? Diaconato é uma função ministerial e a diaconia é um serviço, é um dom de serviço, tá certo? Que pode ser praticado por todos os crentes da igreja. Que bênção, né, irmãos? Que lição, mais uma lição extremamente instrutiva a todos nós. Então, nessa lição nós vimos o ministério sobre diferentes aspectos, também que a doutrina do sacerdócio universal do crente, ela é inteiramente bíblica, não é invenção, ela está na Bíblia, que todo crente ele tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros, não é, diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Cada crente tem esse privilégio. E vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. E aí esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Glória a Deus, né, irmãos? Que excelente lição. Estou feliz por essa lição, estou feliz por esse conteúdo. Eu sei que os irmãos estão felizes também, é algo muito instrutivo a todos nós. E dessa maneira eu desejo uma excelente aula a todos, tá certo? Evitem polêmica, evitem falar de maus feitos, de mídia, de internet. Não, você vê que a lição é tranquila e é bíblica, tá certo? E a nossa função é instruir os crentes de acordo com a Bíblia, não trazer a mídia ou seja lá o que for para dentro da igreja, não. Tá certo? Aprendemos semana passada que a igreja ela é um organismo
organizado, mas não institucionalizado. Então, os irmãos tenham cuidado com a aula desse domingo e se restringam à Bíblia Sagrada, tá certo? Desejo uma excelente aula a todos os envolvidos, professores e alunos em cada classe, em nome de Jesus, sairão mais edificados com essa lição. Deus abençoe. Se Jesus não voltar, próxima semana eu retorno comentando a lição de número 8. Paz do Senhor e um abraço a todos.